tudo bem? Saúdo você com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para quem não me conhece, aqui é vosso irmão Júlio. Deus abençoe sua vida, os seus projetos, seu sonho, a sua caminhada. Agradeço a você que está inscrito no canal, que tem compartilhado. Deus abençoe grandemente. Um abraço bem forte a cada um de vocês. Saiba que você é alvo das minhas orações. Invista em seu sonho, invista em você, não desista do seu sonho, acredite em você, em Deus em primeiro lugar. Não dê ouvido palavras negativas, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. No vídeo anterior nós falamos um pequeno resumo da igreja de Éfeso. Nós trouxemos aqui uma reflexões bíblicas para vocês. Hoje nós vamos falar da igreja de Esmina, mas antes eu quero orar pela sua vida. Enquanto isso, você pode estar abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Pega a vossa Bíblia. Eu vou estar orando pela sua vida nesse momento. Feche os seus olhos aonde você está. Liga o seu pensamento em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo e de sua presença, te peço perdão para que minha oração possa chegar diante de ti com cheiro suave. Abençoa essa pessoa nesse momento que está vendo e ouvindo esse vídeo. Meu Deus, eu não sei onde ela está, em que lugar, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe. Eu não sei qual é a necessidade, qual é a luta, o que ela está atravessando. Eu sei que o Senhor é maior. Meu Deus, que o Senhor possa ajudar essa pessoa a crescer na graça, no conhecimento, na vida financeira, na vida psicológica, que a sua vontade se cumpra na vida dessa pessoa. Eu agradeço ao Senhor, te peço sabedoria no Espírito Santo para explanar aqui a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, no vídeo anterior, nós falamos da igreja de Éfeso. Trouxemos uma breve reflexão para a sua vida. Hoje nós vamos falar da igreja de Esmina. Está aqui em Apocalipse, capítulo 2. Quem escreveu o Apocalipse? O Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João. Conta-se uma história que o João foi jogado num caldeirão de óleo fervente. Milagrosamente, ele escapou. Um discípulo amado de Jesus, ele escapou. Depois ele foi sobre o governo de Domiciano, não aguentando ouvir a palavra de Deus, enviou João para a ilha chamada Patmos, e ali ele ficou exilado durante um período de tempo. E ele recebeu ali a visão do Apocalipse, pois em Apocalipse 1, versículo 9, vai dizer que o anjo do Senhor aparece a João, Jesus Cristo, e ele cai como morto, mas o Senhor levanta João e dá revelação a João para as 7 igrejas da Ásia. Naquela época existiam muitas outras igrejas, mas Deus escolheu essas 7 igrejas para representar todas as outras igrejas, inclusive a de hoje também. O Apocalipse ele é para hoje também, esses ensinamentos, pois o João ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus, como todos os profetas escreveram as Escrituras Sagradas. E ele teve essa revelação de enviar 7 igrejas da Ásia. Mas por que essas 7 igrejas da Ásia Menor? Porque o João, ele fundou essas igrejas, foi o apóstolo João que fundou. E de repente essas igrejas precisavam de conselho. Porque conselho e uma ser doutrinada mesmo. Porque eles estavam vivendo, essas igrejas, na cidade que elas eram colocadas, era cidade portuária, então tinha muita idolatria, muitas coisas pagãs, e eles precisavam conhecer a verdade verdadeira. Então Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, eles precisavam saber disso, para voltar aos trilhos. Na igreja de Éfeso nós aprendemos que eles precisavam voltar ao primeiro amor, e hoje nós vamos falar da igreja de Esmina, que diz assim, no primeiro versículo, Apocalipse 2, do 8 ao versículo 11, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isto, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, de tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se diz judeu e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido para
Quem tem ouvido, ouça o que os Espíritos diz às igrejas. Porque vencer não receberá o dano da segunda morte. Aleluia, louvado seja Deus. Esmina ainda existe hoje. É Isli. Na época do Novo Testamento, era uma cidade portuária, com cerca de 200.000 habitantes. A cidade era conhecida por suas ruas de ouro, entre aspas, com um templo em cada extremidade, e possuía uma rica comunidade acadêmica, ou seja, possuía muitos estudos, mas nada sobre Jesus, nada que levava a praticar aquilo que eles conheciam, pois hoje não é diferente. Muitos homens passam 4, 5 anos dentro de um seminário estudando a palavra de Deus, mas só teoricamente, mas pela prática nada. O que edifica um homem é você ir visitar as suas ovelhas, se você é pastor, é você ir evangelizar, falar do nome de Jesus Cristo, porque um pastor, ele precisa ter cheiro de ovelha, ele precisa conhecer, olhar no olho dela. Isso é uma simbologia de palavra, visitar os irmãos da igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Apocalipse é um livro de revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele foi morto, ele foi açoitado, para que nos dá o direito de perdão, pois na cruz no Calvário, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos deu o direito de perdão dos nossos pecados. E ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isso, diz o primeiro e o último, porque foi morto e reviveu. Então Jesus Cristo falou, eu morri, mas eu revivi. Pois lá vai dizer em Apocalipse, no versículo 5, se eu não me engano, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo, ele está dizendo que ele morreu, mas ele também ressuscitou para nos dar o direito de perdão. E essa carta era dirigida ao anjo da igreja de Esmina. Glória a Deus, aleluia. Pois aqui no livro de 1 Pedro 2, versículo 24, fala dessa forma, esse versículo é muito maravilhoso. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Pois lá em Isaías 53, versículo 5, se eu não me engano, vai falar dessa forma também, que pelas feridas do Senhor nós fomos sarados. Ele foi ferido, ele foi açoiteado, mas para nos dar o direito de vida eterna. Então ele escreve ao anjo da igreja que está em Esmina, João, que eu morri, mas eu também ressuscitei. Aleluia, louvado seja Deus. E o versículo 9 fala assim, eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se diz judeu e não são. Ou seja, existia aqui um povo que se dizia judeu e não era, mas são sinagoga de Satanás. Ou seja, está bem claro, um povo que se diz judeu, mas não são, mas são sinagoga de Satanás. Jesus, ele falou para o judeu uma certa feita, ele disse o seguinte, ele falou, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis o meu discípulo. Permanecer, está querendo dizer permanecer e praticar a minha palavra. Aos olhos do império da época, os cristãos eram pobres, era considerado como ateu. Os cristãos não queriam se curvar aos deuses pagãos do imperador da época. Marco Aurélio era o imperador da época, que estava perseguindo os cristãos. Então, eles chamavam os cristãos que adoravam Deus vivo de ateu. Aleluia, louvado seja Deus. Ainda aqui no versículo 9, eu sei as tuas obras, pobreza e tribulação,
e blasfêmia dos que se diz judeu e não são. Pois se você está sendo perseguido por a palavra de Deus, se você está sendo caluniado pela palavra de Deus, saiba que muitos profetas também foram perseguidos. E a igreja de Esmina não foi diferente, eles foram perseguidos. Mas aqui no livro de Mateus 5, versículo 11, vai dizer: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriar, e perseguirem, e mentindo, e disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Versículo 12: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, aqui está bem claro, você está sendo perseguido por causa da palavra de Deus, se alegre. Só que tem muitas pessoas que estão sendo perseguidas por inúmeras coisas, menos por a palavra de Deus. Tem muitos cristãos que falam que Deus não mandou, deixa de falar o que Deus mandou e depois diz que está sendo perseguido por a palavra de Deus. Aí temos que vigiar a gente. Será que é por a palavra de Deus ou será que é por conta de nossos caprichos? Então a perseguição aqui era por conta da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Aqui nós vemos, na época do Império, a igreja ser perseguida. Começou com Nero e depois, nessa época aqui, nós vemos o anjo da igreja de Esmina, o bispo amado, pastor amado, por nome Policarpo, que foi jogado numa fogueira por recusar a adorar os deuses pagãos. Ou seja, ele foi tentado várias vezes para blasfemar contra o nome de Jesus Cristo. E se ele blasfemar, seria ser livre da fogueira. Mas ele não blasfemou. O Policarpo ele preferiu por ser jogado em uma fogueira do que blasfemar contra o nome de Jesus Cristo. Milagrosamente o fogo não queimou o Policarpo, mas depois eles vendo que não queimava, saía um cheiro de incenso, eles foram lá e perfuraram ele, saiu tanto sangue que o sangue apagou toda aquela fogueira. Mas depois voltou, queimou o Policarpo, eles pegam os ossos e o sepulta dignamente, mas ele sofreu pela palavra de Deus. Ainda hoje, em vários lugares do mundo, há muitos cristãos que estão sofrendo perseguição por conta da sua fé, da sua palavra, da palavra de Deus. E eu quero dizer a você, você está disposto a sofrer por a palavra de Deus? Jesus Cristo, ele falou assim, quem quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz e siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que não renunciar a si mesmo não é digno de ser o meu discípulo. Então, a verdadeira vitória é aqueles que morrem, mas tem Jesus como seu Salvador. Porque aqui tudo passa, tudo se vai. É o que Policarpo falou, esse fogo que você está acendendo aí só vai durar 1 hora, mas o fogo do julgamento ele vai durar eternamente. O juízo de Deus, ele não tardará, ele não atrasará, ele chegará na hora certa, porque Deus está no controle. Ele dá tempo ao ímpio se arrepender dos seus maus caminhos para que seja salvo e vá para o céu. Aqui nós vemos a perseguição na época a igreja de Esmina. A igreja era cercada de muitas idolatria, pois aqui no versículo 11 vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O homem natural não pode entender as coisas de Deus. O homem natural é impossível que ele entenda as coisas espirituais, pois aqui no livro de Coríntios, 2, do 3 a 14, vai dizer: e as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora,
O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura e não pode entender lá, porque ela se ensina espiritualmente. Então, tudo na Bíblia, para você entender qualquer texto bíblico, você precisa estar espiritualmente, você precisa ser simples, humilde, para que a palavra entre em seu coração e faça, sim, morada. Temos que aprender a sermos prudentes. O julgamento injusto do homem dura só por um momento, ou por um dia, ou por a vida também. Mas o julgamento de Deus é eterno. O julgamento de Deus, isso é eterno. Aqui em Mateus 7, versículo 24, vai dizer assim: todo aquele, pois, que escutar estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí em Apocalipse, versículo 20, 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Ou seja, vale a pena estar com Jesus hoje, vale a pena entregar sua vida a Jesus, deixar Ele guiar os seus caminhos, os seus projetos, seus sonhos, perdoar para que o perdão também chegue em você, pois lá em Mateus vai dizer, aquele que perdoa as ofensas, vosso Pai também perdoará as suas ofensas. Se não perdoar, vosso Pai Celestial também não pode perdoar, porque é impossível o Espírito Santo de Deus habitar num templo sujo. Então, meu amigo, irmão, nós vemos aqui a igreja de Esmina sendo perseguida por o império da época. Marcos Aurélio, ele perseguiu a igreja de tal forma que você nem pode imaginar. E também nós vemos o apóstolo João, na época do império de Domiciano, sendo levado à ilha de Pátima. Ali no deserto, sozinho na ilha de Pátima, ele teve a revelação de Deus. Pois talvez você está no deserto nesse momento. Eu não sei qual é o deserto de sua vida, mas Deus usou os homens que escreveram os mais belos hinos e poesia. Deus usou os homens que escreveram a Bíblia Sagrada, inspirada pelo Espírito Santo, em meio ao deserto. Em meio ao deserto é que Deus usou Elias quando ele estava no deserto, usou Moisés no deserto. Moisés passou 40 anos no deserto. E eu não sei qual é o deserto de sua vida. Talvez você está pensando que não tem jeito, mas tem jeito. Deus é especialista em multiplicar o pouco que você tem no mundo. Ou se você não tem, quebrar as trancas de ferro para te abençoar. Creia no Senhor Jesus como seu Salvador. Essa aqui é um pequeno resumo da igreja de Esmina. O próximo vídeo eu estarei falando aqui sobre o que é o Apocalipse. E depois nós entramos na sequência das igrejas novamente, até terminar 7 igrejas da Ásia. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Um abraço.